Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Wealth Planning Connection. Hoje uma gravação especial, porque a gente está gravando aqui diretamente da Expert XP 2023, maior festival de investimentos do mundo. Estamos recebendo hoje aqui para conversar com a gente o Dr. Humberto Sanches. Humberto é um profissional super experiente em relação a trabalhar com os clientes que a gente atende aqui no Private, em relação ao planejamento patrimonial, ao Wealth Planning. Ajuda muito a gente em relação às estruturas que a gente indica para os nossos clientes aqui. E é um grande prazer estar recebendo ele aqui hoje para conversar com a gente, sócio fundador do Humberto Sanches Advogados. Eu tenho certeza que o papo aqui vai ser muito interessante, né? Vamos conversar hoje aqui sobre saída definitiva do Brasil, né? Ou mudança de residência fiscal. Quem está aqui comigo hoje para conversar com o Humberto, Gabriel Campoy e o Nuno Stoyer da nossa equipe de Wealth Planning. Então, Humberto, obrigado por você estar aqui com a gente, um prazer. Espero que a gente consiga ter aqui 45, 50 minutos de uma conversa bem produtiva. Obrigado. Imagina, bacana, Folino, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, grandes parceiros, né, nossos, que a gente trabalha junto há muito tempo. E é uma casa que cresceu tanto, né, nos últimos anos e a complexidade, né, dos assuntos e temas que a gente vem tratando são sempre muito, muito bacanas, muito interessantes. Falar de mudança de residência é um tema que a gente, né, há muitos e muitos anos atua. Mudou muito, né, assim, de como a gente fazia no passado e como a gente faz hoje. Hoje tem uma preocupação muito maior, a gente vê um número muito grande de famílias saindo ainda talvez de uma forma desorganizada. Eu acho que é legal esse papo aqui, até para a gente começar, para dimensionar algumas coisas, porque tem gente que acha que se basta indicar um endereço no exterior e que está valendo, Tá tudo tudo né? resolvido. A gente sabe muito bem, né, que não é assim, há requisitos formais, há outros tipos de preocupação, né, que a gente precisa ter em relação aos fatos e circunstâncias, né, que estão ali envolvidas, que a família está envolvida e que a gente precisa considerar para definição, caracterização da residência no Brasil ou no exterior, e se a saída se ocorreu mesmo em caráter definitivo ou com ânimo, né, definitivo. Então é muito importante a gente ficar atento a essas situações, né, porque eu acredito que a Receita Federal nos próximos anos vai mudar muito a forma como fiscaliza e encara esse tipo de situação. Até porque a gente está num momento muito interessante de país, com projetos aí de reforma, de criação de tributação no exterior, algo que a gente não tinha, talvez passe a ter a partir do ano que vem, e acho que isso muda um pouco o paradigma, porque muitos acreditam que a mudança de residência é a forma de escapar dessa tributação, e se não for feita, de fato, a mudança para o exterior, e não apenas um endereço, né, indicado para a Receita Federal, eu acho que as pessoas poderão ter problemas. Legal, ótimo. Então, já para a gente entrar um pouquinho nessas questões, o que efetivamente a pessoa que resolve sair do Brasil tem que fazer em relação às regras aqui no Brasil? Quais são as obrigações que ela tem a partir do momento que ela decide, olha, eu vou me mudar do Brasil de maneira definitiva, a partir daí o que acontece na vida dela? O que precisa se preocupar? O que ela precisa fazer? Tá legal. Bom, o primeiro, existem duas formas da pessoa deixar de ser residente fiscal no Brasil. Uma que é objetiva, que a gente chama, que é quando a pessoa sai por um período de 12 meses consecutivos. Nesse caso, a rigor, ela não precisaria apresentar a comunicação de saída e mesmo a declaração definitiva de saída. Mas é um procedimento esquisito, vamos chamar assim, é estranho, porque você pode comprovar facilmente que não esteve no Brasil nos últimos 12 meses, mas do ponto de vista prático, na relação com as instituições financeiras, com o mundo em geral, fica difícil você ter uma evidência disso. Né? Então, assim, a gente recomenda, portanto, fazer um procedimento previsto na legislação, que é a outra forma de você deixar de ser residente fiscal no Brasil, que é justamente apresentar a comunicação de saída definitiva, que deve ser feito até fevereiro do ano seguinte da saída, no final de fevereiro do ano seguinte. Normalmente a gente acaba sugerindo, recomendando aos clientes fazer logo após a saída, para não. Até porque, para você. A gente vai entrar nisso. Até para carimbar, Exato, para carimbar, deixar aquilo fixo e mais.
para as relações bancárias, para quem vai deixar conta aberta em banco aqui, vai transferir a conta de uma conta de residente para uma conta de investidor não residente, né, uma conta corrente normal, a CDE que a gente chama, ou a 4373, que é a conta de investimento de não residente. Apresentação, acho que praticamente todas as instituições financeiras exigem a apresentação da comunicação de saída antes de fazer essa migração, e muitas vezes até exigem a apresentação do número de identificação fiscal, o nosso CPF, no país de destino, antes de fazer essa migração, para se assegurar de que houve de fato a mudança de residência da pessoa física. Então, procedimento normal, o que a gente recomenda para os clientes é comunicar a saída e aí no final de abril, maio, apresentar a declaração definitiva de saída, que não deixa de ser uma declaração de imposto de renda, mas que cobre o período de janeiro, a data da saída no ano anterior. Então não tem grandes segredos, às vezes dá um pouco de trabalho só, dependendo da data da saída, porque você não tem extratos bancários, né, no meio do período, investimentos também, às vezes você não tem como avaliar aquilo, então até às vezes a gente recomenda para o cliente, olha, sai no primeiro dia útil ou no último dia útil, ou no último do mês, porque aí você a vai gente ter consegue, informação, né? Exatamente. O dia 31 de dezembro, né? Pega aquele voo da virada do ano aí para fechar bem na data. Exatamente. A gente sabe que a vida não é assim, do ponto de vista prático, às vezes não é isso que acontece. E aí a gente tem que, enfim, adaptar um pouquinho e às vezes, não, vamos trabalhar com os dados, né, mais recentes que a gente tem, ou às vezes até a gente usa dado posterior, vai considerar, saiu no dia 20, não, vamos até o dia 30, Isso, pelo menos para ter a informação correta. Para ter a né? informação correta e tal. Perfeito. Então, assim, tem esse lado interessante que muitas vezes a legislação não cobre toda a situação, ela impõe obrigações e a gente tem que fazer algumas escolhas. Sem dúvida. Né? Por isso que é tão importante neste contexto, nas providências, né, que a gente faz no processo de mudança de residência. Primeiro, então vamos definir qual é a data da saída, né, para onde está indo. Precisa de fazer um planejamento pré-imigratório para o país de destino, né, para chegar numa posição lá talvez melhor, se possível, adequado. Então esse é um exercício que a gente faz. Olhando para o patrimônio no Brasil, a gente vai pegar a declaração de imposto de renda e a declaração de capital brasileira no exterior, a DCBE, que é apresentada ao Banco Central, e a gente faz um verdadeiro estudo, mapeamento do patrimônio, da situação que o cliente tem patrimonial, e identificar quais são as providências em relação a cada um deles, além da comunicação definitiva e da declaração definitiva de saída, informação também sobre o que fazer com imóveis, carro, obra de arte, joias, participações societárias, os investimentos, vai liquidar e remeter, não vai manter no Brasil, então quais são os procedimentos para abertura das contas de não residente aqui no Brasil. Então é um verdadeiro processo, né, de identificação de cada uma dessas situações e definir, né, a lista de providências, o que cada um vai fazer no decorrer desse processo. Perfeito. Humberto, bom, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, um prazer falar com você. Eu queria chamar a atenção para esse ponto que você comentou em relação às formalidades da saída definitiva, que são requisitos muito objetivos, né? A entrega da comunicação de saída e depois a declaração de saída. Comunicação das fontes pagadoras também é um processo importante, né? Até para que se tenha ali a retenção do imposto de renda, eventualmente, nos códigos e alíquotas corretas. Se você né? me permitir te interromper claro. Já nesse ponto, a gente tem visto muita situação onde a Receita indica uma pendência no CPF da pessoa física, porque ela esqueceu de identificar a fonte pagadora. Então, Perfeito. A comunicação de saída é um documento muito simples, né? Basicamente é um formulário online que você preenche, onde você vai dar lá o teu endereço e quem é o teu procurador e vai fazer a identificação das fontes pagadoras. E fonte pagadora pode ser banco, fonte pagadora pode ser a empresa do qual você ainda esteja vinculado, o locatário. Né? Enfim, é muito importante fazer essa identificação. Por quê? Porque na hora de você receber eventual pagamento, distribuição, renda, o que quer que seja, se o código de não residente não for informado corretamente à Receita, o que a gente, né, no jargão, fala assim, você acabou de ativar o seu CPF. Né? Então você acabou de indicar para a Receita que você está no Brasil. Então isso pode ser construído como indício de que você não fez a sua saída definitiva. E muitas vezes a gente tem que entrar lá no sistema da Receita, o ICAC, acessar e prestar esclarecimento para eliminar essa pendência. Olha, ele se mudou, não sei o que, houve um erro, pede para a fonte pagadora fazer a correção via sistema de código, né, correto,
E aí sim você elimina esse problema. Mas a gente tem visto um grande número de pessoas nessa situação, então é importante ficar atento. E esse ponto é importante, porque a gente começa a entrar numa discussão um pouco mais subjetiva em relação à saída definitiva, né? A nossa instrução normativa ali que trata desse procedimento, ela fala em transferência definitiva, né? Com ânimo definitivo, e aí a gente começa a discutir o que se leva em consideração para que se tenha, de fato, o ânimo definitivo nessa saída, né? E surge uma dúvida muito recorrente, né? Basta que eu fique 183 dias ou mais fora. Não necessariamente, né? Essa regra dos 183 dias, ela não é para brasileiro, ela é para estrangeiro que entra com visto temporário. Tem uma série de confusões aqui que acabam acontecendo, mas eu queria te ouvir um pouquinho em relação a como você tem visto a Receita Federal em cima dessa questão subjetiva, né? Eu tenho que ter um domicílio lá fora, eu tenho que levar minha família, eu tenho que ter negócios no exterior, ou eu posso manter uma residência no Brasil, posso manter imóveis. Como que você enxerga essa questão mais subjetiva em relação à transferência do centro de interesse? Assim, primeiro, o dia para brasileiro não é tão relevante assim quanto esses outros fatores, né? Historicamente a gente diz, onde está a família e o trabalho? Hoje a Receita está pesando muito mais onde está a família. A gente tem solução de consulta, né, dizendo que a família que puxa. Então, mesmo que você tenha passado... Tem um caso que eu acho que é muito interessante, é um caso antigo até, mas a pessoa foi trabalhar no norte da África e deixou a família no Brasil por razões de segurança, etc. Ele passava 2/3 do ano trabalhando com uma casa à disposição, com contrato de trabalho, com recebimentos no exterior. A Receita entendeu que ele não saiu com o ânimo definitivo porque a família tinha ficado no Brasil. Então, assim, essas análises são feitas caso a caso. A gente não tem tantos precedentes assim, seja da Receita via solução de consulta, seja do Tribunal Administrativo Fiscal, CARF. Né? A gente acompanha muito de perto essa jurisprudência e o que a gente nota é que a análise é feita caso a caso, não tem um fator preponderante, é o conjunto da obra que vai ser relevante nesse conceito. Então, assim, dias, aí eu passei 183 dias fora do Brasil, então tô tranquilo. Pera lá, você passou aonde, né? Porque, por exemplo... Fazendo o quê, né? Vou dar exemplo de Portugal, que é muito recorrente para brasileiro. Quem estava no Golden Visa para Portugal, qual é o requisito? Passar uma semana por ano. Então o sujeito ficava lá uma semana por ano, às vezes até ficava mais, porque gostava de Portugal, ele esticava e passava um mês em Portugal. E lá ele se declarava residente fiscal. Passava 4 meses na Flórida, onde ele tem um imóvel, né? Aí ele viajava mais um pouco e tal, e passava 179, 180 dias no Brasil. Para mim, né, ele não cortou essa relação, ele continua com muito forte essa ligação com o Brasil. Agora, a gente fala assim, é mais importante você passar mais tempo onde você fala que mora, onde você declara residente, do que no Brasil. Acho que esse é um requisito mínimo. Além disso, né, você tem em casa um imóvel à sua disposição, comprado, alugado, compatível com o teu padrão de vida. Eu sempre gosto de citar o caso do Pavarotti, né, que a Itália descaracterizou a residência dele em Mônaco, porque o apartamento que ele se dizia residente, a porta do banheiro, ele não passava pelo tamanho dele. Alugou o apartamento mais barato de Mônaco. É muito interessante. Tem outro caso também que é muito interessante, que é o da Shakira, que está sendo discutido agora na Espanha, onde, por meio de mídia social, né, os posts que ela fazia, fotos de fãs que marcavam ela e tudo, o governo, o fisco da Catalunha construiu que ela era residente fiscal na Espanha e não nas Bahamas, como ela se declarava. Agora, quando a gente olha, vou chamar assim, nessa guerra fiscal entre países, na Europa a gente tem vasta jurisprudência, né? Porque é muito comum, às vezes a pessoa mora cruza a fronteira e vai para um país para trabalhar, né? E volta para se declarar residente, né, fiscal no outro país, alfândega, porque a alíquota é mais baixa e tudo. Então, assim, existe um acompanhamento, escrutínio muito grande em relação a isso. Nos Estados Unidos também, porque entre os estados existe tributação tanto de imposto de renda quanto de herança. Então a gente olha e tem muita jurisprudência, muita decisão. Agora, no Brasil, a gente acha que ainda a nossa Receita Federal olha pouco esse tipo de situação. O acompanhamento, ele normalmente é feito após o retorno da pessoa, não durante o período. Quando a pessoa volta para o Brasil, a Receita
pode, não tem sido muito uma prática recorrente, mas a Receita pode querer entender a situação de onde a pessoa foi. Agora, se a gente olhar também os países comumente, né, o destino de brasileiros, tirando os Estados Unidos, que é um grande destino, mas tem características próprias, em geral o brasileiro vai para Portugal, vai para Inglaterra, um pouco para Suíça, Itália, Ou a Itália agora, que tem um programa interessante. Exato, e Uruguai, todos esses países têm programa, até a França tem um programa, ainda é carinho, mas é mais baixo do que para um francês da gema. E o que acontece esses países o Brasil tem tratado para evitar a bitributação. Então a gente está muito atento na interpretação do tratado, que existe onde que traz uma cláusula de tie-break para identificação do local de residência da pessoa. E aí a gente vai olhar também essa jurisprudência que a gente vê na Europa, porque os tratados que o Brasil celebrou seguem o modelo padrão da OCDE, que são exatamente os mesmos tratados celebrados na Europa entre os países europeus, para mostrar que, assim, o risco está cada vez maior, né, quando a gente está falando de pessoas que vão para esses países com regimes privilegiados, né? Então, precisa ficar muito atento. Esses critérios, quais são esses critérios? Normalmente, habitação permanente, ou seja, tem casa nos dois lugares à disposição, vai para o próximo quesito. Centro de interesses vitais. Onde está o seu centro de interesses vitais? E esse é complexo já, porque assim... Tá, você tem uma casa, mas onde está seu animal? Pode chegar no ponto, como a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, onde está seu animal de estimação? Onde estão suas obras de arte? Onde as joias da sua esposa estão guardadas? Onde está sua esposa? Onde estão seus filhos, se são menores? Onde eles estudam, né? Onde eles estudam, exatamente. Você tem uma vida, você é sócio de clube, você tem... Se você vai no médico, né? Então o Brasil acho que ainda não está olhando isso. Mas se a gente traçar um paralelo com o que já acontece há muito tempo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e mais, com essa mudança na legislação brasileira de tributar patrimônio no exterior, eu acho que a Receita vai mudar um pouquinho o padrão dela de fiscalização, talvez até adiantando, como ela fez lá por volta de 2010, 2011, para quem sabe para paraíso fiscal, eu comento já, mas ela vai meio que talvez inverter o ônus da prova, né? Ou seja, vai fazer com que você meio que tenha que se provar que de fato está no exterior, né? E o que aconteceu lá em 2010, 2011? Houve uma mudança na legislação, então quem saía para paraíso fiscal, isso vale até hoje, quem se muda para paraíso fiscal é considerado residente fiscal no Brasil até que prove que passou mais de 183 dias consecutivos ou não no país para onde foi, ou que lá tenha trabalho, família e a maior parte do patrimônio. Veja, são critérios bem objetivos. E você... A gente trabalhava com um cliente já falecido, enfim, mas ele brincava e falava assim, ele tinha se mudado para as Bahamas já há 4 anos antes dessa nova legislação. Ele falava assim, como é que eu provo isso? Eu tenho que todo dia sentar na praia com o jornal, bater uma foto. Exatamente, como é que eu consigo comprovar isso? É difícil, não é fácil. Né? Então, eu receio que talvez a gente esteja caminhando para algo na mesma linha aqui para qualquer processo de mudança de residência. De novo, olhando para o exterior, traçando os paralelos, um amigo meu, advogado em Nova York, diz o seguinte, é muito fácil você se tornar nova-iorquino, mas é praticamente impossível você deixar de ser nova-iorquino se você não vender suas propriedades, se você realmente passar pouquíssimos dias no início, né? Porque tem essa onda agora do pessoal de Nova York e Califórnia indo para a Flórida, que não tem imposto de renda estadual e que não tem imposto de herança estadual, né? Então, assim, o acompanhamento é muito próximo. Então, você realmente precisa cortar os seus laços, né? Eu acho que a gente não... O nosso... a gente não chega a tanto, né, aqui no Brasil, mas acho que precisa tomar muito cuidado com esse... eu passo 6 meses aqui, 6 meses fora. Acho que isso talvez não seja suficiente neste novo contexto. Acho que a legislação tem avançado bastante, a gente deve ver a gente já espera um bom tempo esse tipo de fiscalização que ainda não começou, mas acho que com essa tributação agora que deve vir, vamos começar a ver. E, sim... Parece que o que você está trazendo aqui para a gente, né, Humberto, a pessoa precisa realmente se mudar e levar o seu ciclo de interesses vitais para fora aqui do país, né? E isso envolve, o cliente chega para a gente com um racional de, poxa, eu quero pagar menos tributo. Isso envolve muito mais, envolve a vida dele, envolve a família,
né, eu queria que você comentasse um pouco desse quesito que talvez seja mais importante até, dado que você está trazendo, do que a parte tributária que a gente adapta, né? Exatamente. Você não vai morar onde você vai pagar menos imposto, vai morar onde você se sente bem. Exato. É uma coisa que a gente bate muito. Eu recebo pessoas no escritório que vêm assim, estamos falando de reforma tributária agora, mas outras tentativas também e tal. Não, eu quero sair do Brasil para não pagar imposto no Brasil. Ou para onde eu E aí, vou? para onde eu vou, né? Aí eu falo assim, essa é uma classe. pergunta. Não sou eu que tenho que escolher. Pra onde você vai? 200 países do mundo, você quer que... Eu pergunto para onde você gostaria de morar? E eu posso te explicar como funciona e você vê se é adequado ou não. Exatamente. Invariavelmente as pessoas, os brasileiros querem se mudar para os Estados Unidos. Só que a hora Ainda que é o primeiro destino, né? eu não, especialmente depois da pandemia, a gente sempre trabalhou com famílias se mudando para os Estados Unidos, mas eu acho que era meio assim, um pouco meio a meio, né? Estados Unidos e Europa ou alguns outros lugares da América Latina, aqui especialmente o Uruguai. Mas depois da pandemia, o número de casos de famílias se mudando para os Estados Unidos é enorme. Muitas famílias ainda se mudam para lá com visto de estudante, de você ainda ter algum benefício, porque você não é residente fiscal americano, para fazer um test drive, para ver se funciona, é lá mesmo que querem ficar, etc. A grande maioria acaba ficando lá, outros adaptam bem a vida, mas falam assim, a conta do imposto é muito alta, né? Então, ainda que você possa usar alguns tipos de planejamento, etc., ainda assim a carga tributária é muito alta. Então, passa um período fora, tem a certeza de que não quer mesmo morar no Brasil, aí estou falando de pessoas que têm questões de segurança, estilo de vida e tudo, e aí resolvem para a Europa, num desses destinos aí, né, que os tradicionais que a gente fala, que é a Inglaterra, Portugal, a Itália está muito atrativa agora, a Suíça sempre foi um destino muito procurado, hoje em dia menos, e aí acabam indo para lá justamente por razões fiscais, porque conseguem, né, benefícios por um período normalmente, e que acabam tendo um estilo de vida que agradam, né? Então acaba a gente ver isso. Mas chama muita atenção, né? Talvez a pandemia tenha mudado o mindset das pessoas de talvez não virar refém do dinheiro, né, do ponto de vista fiscal, mas morar onde quer e pôr dinheiro para trabalhar para ele. Sim. Nesse sentido, né? Então isso é uma mudança aí que eu notei depois da pandemia. Você sabe que uma das grandes questões que a gente sempre discute com os clientes quando eles têm essa intenção de se mudar, e eu confesso para você que se a gente fizer uma proporção das conversas que a gente tem e das famílias que efetivamente tomam a decisão, assim, é muito pouco, né? Porque no final do dia tem tudo isso que você falou, precisa analisar. Você chega com uma ideia e fala, eu vou mudar. Quando você começa a mostrar o que é, você vai ter que escolher que neto que você vai passar o aniversário, né? Porque você não vai poder estar aqui no Brasil. Não, peraí, aí não dá. Então é assim, é um pouco disso, né? Mas é a questão do que você deixa para trás no Brasil quando você sai. Principalmente a questão dos investimentos financeiros. Sim. Eu acho que o Brasil tem regras muito, não vou dizer ruins, mas muito burocráticas. Essa 4373, por exemplo, que é a resolução do Conselho Monetário Nacional que regra o investimento estrangeiro no Brasil, é uma estrutura cara, é uma estrutura burocrática, que talvez não tenha funcionado mais, já funcionou mais, mas hoje em dia, você vê alguma perspectiva de se mudar regras em relação a isso no Brasil? Alguma conversa em relação a isso? Mas eu acho que a gente precisava começar a simplificar um pouco isso. Sim. Não do ponto de vista de controle, não é isso, mas regra, porque eu acho que são regras muito, muito antigas, a gente já evoluiu muito e a gente não atualizou essa legislação, entendeu? Exato, você, assim... De fato, a 4373 já tem muitos anos, né? Acho que é do começo dos anos 2000, se eu não me engano. Na época do Armínio Fraga, ainda no Banco Central. 2689, não é? Era 2689, até lá, e depois virou, né, a 4373. Houve uma mudança há cerca de 2, 3 anos nessa tentativa de simplificação, que foi tirar a obrigatoriedade de você ter instituição financeira como representante legal e também custódia e tudo mais. Mas do ponto de vista prático nada mudou, porque você precisa ter a custódia do teu ativo, né? Em algum banco, exatamente. Então assim, muito embora eu acredito que tenha sido uma tentativa louvável, ela não teve sucesso nesse sentido. Além disso, a taxa de fiscalização da CVM é um valor alto. Então, e aí o próprio controle que o Banco Central exerce nas instituições financeiras em relação a esse tipo de exige também gente
tempo, ou seja, custo para manutenção dessas contas. Então, realmente, não faz muito sentido nesse contexto novo, né, de simplificação. Com a mudança da legislação cambial que entrou em vigor no começo deste ano aqui, a gente acreditava que viria algo nessa linha de maior simplificação. Como a gente viu a simplificação na conta corrente normal de não residente na CDE, né, onde você tinha limites, a gente tinha limite lá de R$10.000, você tinha que comprovar toda a movimentação, então era loucura, né? uma administração complicada e representava, portanto, custo. Hoje isso mudou, para esse patamar subiu para R$100.000, o que para as contas de dia a dia, para a movimentação do não residente, né, para pagar condomínio, água, enfim, as despesas normais de quem mantém uma propriedade aqui no Brasil, por exemplo, isso facilitou muito já. Essas contas podem receber que tipo de ativo? Elas têm os ativos lá, CDB de banco, normalmente aceita. Risco do próprio banco, né? Um VGBL, exato. Então, sim, assim, e é isso que você consegue manter ali. O meu ponto é, por que não permitir para a pessoa física que se opere exatamente na mesma forma? Né, da mesma forma. Até porque quando você vê o contrário, o brasileiro investindo no exterior, é muito simples. É muito simples. É muito simples. É Não muito tem simples. nos Estados Unidos, qualquer lugar, você abre uma conta e investe dinheiro. Acabou. Exatamente. É isso. Não, eu já tive situações de clientes assim, quer saber, não só até pelo custo, a questão da burocracia, de não sei o que, eu vou liquidar toda a minha posição aqui e vou mandar para fora. Se fizer sentido, em algum momento eu entro aqui, investo, mas assim, não tá fazendo sentido Sem dúvida. nessa estrutura de custo, de burocracia. Porque é um baita contrassenso, desculpa te interromper, Alberto, mas a gente tem toda uma política tributária de atrair os investimentos não residentes e cria uma burocracia que o cara vai olhar aquilo e falar, gente, não tem como. Não vale a pena, né? Não, e sem contar que a gente tem uma outra situação que aí é tributária, né, nessa saída. Porque Na conversão. Né? quando você sai, você não vendeu nenhum ativo seu. Você, teoricamente, se você colocar isso numa conta 4373, é uma conta corrente de investimento. Sim. Então não há disposição, alienação, não resgate, há nada. Não há evento tributário na nossa opinião. E aí a Receita vem com um ato declaratório interpretativo dizer que presume-se então que você liquidou teus investimentos num dia anterior, ela arbitra ainda que é o dia anterior à tua saída. Para quê? Para tributar aquilo. Então assim, não faz sentido, não existe lei prevendo e a Receita Federal quer interpretação muito mais para obrigar os bancos, as instituições financeiras que viram responsável tributário nessa situação, a ter que se indispor com os clientes, né, olha, vai ter a tributação. Então, a gente sabe que hoje em dia essa interpretação, as próprias instituições estão um pouco mais maleáveis na forma de interpretar isso, mas não deixa de ser um risco para a instituição e para o cliente. Então, assim, não faz muito sentido, na minha opinião. Se você quer atrair investimento, manter investimento dessas famílias que estão indo embora, né, seria o caso aí de pensar não só na simplificação, como acabar com essa situação aí de ilegalidade por parte do fisco. Eu brinco que esse é o imposto que não está previsto na Constituição, né? O imposto de saída, né? Que é aquela o imposto de renda na conversão. É o Exitex que tem nos Estados Unidos. O Exitex às avessas aqui, já que não tem na lei, a Receita cria, né? Isso é legal. Roberto, queria puxar um tema também aqui em relação a participações societárias, imóveis, outros tipos de ativos, né? A gente vê que existem também requisitos regulatórios, inclusive, para que você formalize a detenção de um ativo no Brasil agora numa condição de não residente, né? Exato. Principalmente para as participações societárias em empresas de capital fechado, registros perante o Banco Central. Isso também é importante, até para que se crie um canal de câmbio para eventualmente aportes e distribuições de capital e dividendos. Exato. Né? De fato, assim, para imóveis não há necessidade nenhuma de registro, né? Então você pode manter teu imóvel, não precisa fazer registro em Banco Central, nada disso. Em caso de alienação, você pode receber isso na tua conta de não residente, ou o comprador pode remeter, ou até pagar no exterior, contanto que o contrato preveja exatamente para onde está indo. Enfim, os cartórios até exigem essa comprovação para fins de recolhimento de imposto aqui no Brasil. Já participações societárias, houve uma simplificação, né? Até o ano passado, toda e qualquer participação societária ou crédito que você tinha contra empresas brasileiras, você precisava fazer o registro no Banco Central, seja na modalidade de investimento direto, seja na modalidade financeira. Né? Essa legislação mudou,
né? E hoje investimentos em participações societárias acima de 100 mil dólares precisam ser registrados, e créditos acima de 1 milhão é que precisam ser registrados. Então, facilitou, simplificou. Então, no fundo, é o seguinte, só volumes mais expressivos de investimento é que obrigam, né, o registro no Banco Central. Se você tem ações de companhia aberta, isso é diferente. Então, assim, se é investimento, aí você tem que jogar para 4373 necessariamente, e aí tem essa discussão, né, da tributação ou não. Mas é possível também você tirar essas ações de negociação do ambiente de bolsa e levar para o modo escritural. Então, para participações societárias que você não tem interesse de vender, posições mais relevantes... Controle, por exemplo. Exato, o controle de empresas. Então, faz sentido examinar se é o caso de você tirar do ambiente de bolsa, leva para o registro escritural e aí sim faz o registro no Banco Central deste investimento. Que aí não precisa ser 4373, Não né? precisa ser 4373, já é um investimento direto. E aí dividendos fluem por ali. Em caso de alienação, você perde o benefício, né, da 4373, que em caso de venda em bolsa você é isento, né, ao passo que se você tem isso na 4131, que a gente chama, né, que é o investimento direto, você vai ter a alíquota normal de imposto de renda, alíquotas crescentes de 15 a 22,5%. Então, agora se você tira, sai, depois vai registrar, entra na situação da aplicação do imposto no momento do registro. E essa interpretação da Receita de que é claro que tem imposto na saída é porque justamente ia para um regime de isenção de tributação. Então a Receita quis pegar na curva, né, esse tipo de situação. E até fazendo um paralelo com a reforma tributária que a gente em curso agora para tributar o offshore, eu temo que a Receita vai baixar um ato declaratório interpretativo novo. Por quê? Porque essa legislação veio dizer o seguinte, que quem sai todo 31 de dezembro, a empresa levanta o balanço, apura os lucros e vai tributar, né, come cotas do exterior, do offshore, os lucros, né, contábeis que essa empresa tiver no exterior. Então, veja, a data base é 31 de dezembro. Então, nada impediria alguém sair no dia 30 de dezembro. Não estava lá no dia 31, eu não estou sujeito a esse fato gerador. Né? O que né, a gente fica olhando com a cabeça de maldade, né? O que pode vir de maldade? Um novo ato declaratório da Receita, né, dizendo, não, é óbvio que quem sair no meio do caminho tem que apurar o balanço no meio do caminho e tributar naquele período. O paralelo é perfeito com relação à situação que a gente tem dos investimentos aqui no Aí é o Exit-Tax perfeito, né? Tá formado, aí não precisa de mais nada. Exato. E, até aproveitando, eu queria trazer uma outra perspectiva, que a gente está focado muito na primeira geração aqui, mas cada vez mais a gente vê os filhos dos nossos clientes saindo, indo estudar fora e realmente formando uma vida no exterior, né? Isso tem impactos, possivelmente, na jurisdição que essas pessoas escolheram, e agora tem aquele impacto novo também nas heranças né, para não residentes, etc., que veio aquela solução de consulta falando do imposto de renda nas doações e heranças. Como vocês têm lidado com isso? Como vocês têm organizado o patrimônio dos clientes nesse sentido? Então, assim, pensando, vou chamar de herdeiro, né? Um herdeiro sai do Brasil, vai estudar fora, faz a vida fora, fica fora, e chega num momento da vida que o pai, a mãe querem fazer um planejamento sucessório. Quero doar patrimônio, né, pro filho. Então a primeira coisa é essa, assim, não tem na legislação tributária de imposto de renda previsão para a tributação, exceto se a transferência patrimonial for feita a valor de mercado e o valor de mercado for superior ao valor. E aí, nesse caso, eu tenho até uma situação interessante, porque a tributação, na verdade, acontece no doador, né, nesse caso. Agora, você pode optar por receber o patrimônio pelo valor de custo. A Receita, olhando essa situação, exatamente parecido com o que a gente acabou de falar. Fala assim, olha, mas se esse patrimônio vai embora do Brasil, não vai ser mais alcançado pela tributação aqui, é lógico que tenha tributação no momento da doação pelo imposto de renda. Oi?
Não tem previsão legal. É uma forçação de barra enorme, mas a gente tem 2 soluções de consulta nesse sentido. Então, o que acabou acontecendo? Normalmente, o patrimônio, a gente conversa, né, com os clientes, falando, olha, se a gente vai ao pé da letra do que está na solução de consulta, nessa interpretação da Receita, está falando que as remessas para o exterior estão sujeitas. Isso. Né? Então, a gente fala assim, doa teu patrimônio que você já tem fora. Porque Não é uma remessa, né? Você não está fazendo uma doação. Pressupõe uma operação de câmbio. Vamos dizer Exatamente, assim, né? exatamente. Então, agora, e mesmo nas situações onde a intenção, a gente fala assim, olha, faz a remessa para o exterior e faça a doação em algum outro momento e vamos encarar essa solução de consulta ilegal, porque ela é ilegal. Tá? Eu não tenho um conhecimento de autuações, mas elas podem acontecer. Pode acontecer, claro. Tá? Mas essa solução de consulta não é nova, ela já tem um período. Agora, se você bater num banco para fechar câmbio e falar assim, eu vou doar para o meu herdeiro no exterior. Na prática, Cara, cadê ele vai a guia? reter. Cadê a Ele data? vai querer- Cadê a exatamente. data? Isso aí. Né? Então, isso. Agora, então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, verificar a forma como isso está sendo feita, examinar bem a situação, né? Porque tem um risco ali embutido. Acho que a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, infelizmente, mas eu queria que você... recomendações em relação a esse processo todo. O que as pessoas precisam tomar cuidado? A gente falou um pouquinho disso, mas para tentar sintetizar um pouco o planejamento. Eu acho que tudo acaba no planejamento, né? Ou Exato. começa com o planejamento. Né? Lembrar o seguinte, que não basta olhar só para o Brasil, tem que olhar para onde você está indo. Perfeito. Né? Mapear os ativos e situações práticas da família. Às vezes questões práticas de dia a dia se complicam muito nisso, né? Então, assim, realmente fazer uma lista de providências e o que precisa fazer e tudo mais, olhando aqui no Brasil, olhando para onde está indo, possibilidades de planejamento, necessidade de obtenção de um tax ruling, de um acordo com a autoridade local, como funciona o outro regime, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam chegando lá sem saber e na hora que vão ver tem um passivo do tributário maior do que teria se tivesse ficado no Brasil. Verdade. Né? Então, assim, ficar muito atento a isso. E um dado também que às vezes as pessoas ignoram é na parte de direito de família e sucessões. Entender como funciona o regime, se o casamento celebrado no Brasil com separação total de bens, por exemplo, será respeitado no destino de origem. Se é necessário, por exemplo, você fazer um post-nuptial agreement, né, para regular essa situação também no país onde você está indo. Verificar se ao transmitir o seu domicílio, sua residência para outro país, se você acabou de mudar também a lei aplicável à tua sucessão, Né? E aí, obviamente, se você tem um planejamento sucessório montado, que medida você precisa adaptar a essa nova realidade. A Europa é muito interessante porque ela permite que você opte pelo da nacionalidade, então você consegue, né, não precisa fazer tantas mudanças assim na questão de sucessão. Mas vários estados americanos e a Inglaterra, por exemplo, isso já muda um pouco de figura e precisa ser bem dimensionado. Legal. Bom, queria te agradecer por essa conversa, por esse bate-papo aqui. Pena que a gente tem tempo, senão dá para ficar conversando aqui o dia inteiro sobre isso. Mas obrigado de novo pela parceria, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que você trouxe muitas informações importantes para os nossos clientes aqui. Legal, bom, obrigado Nuno, mais uma Gabriel, vez. obrigado também. Beto, foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço.